Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vou fazer aqui a partilha do caderno de Valtorta, do ano de 1943. Muita coisa incrível, né? Jesus falando nesse vídeo, né? Tem falando sobre as meditações do Rosário, muito incrível aquilo, né? Sendo explicado, né? Cada ali mistério, nossa, muito incrível. Mas uma coisa que me ficou assim na cabeça, sabe? Que eu estava escutando ontem à noite. E eu fui dormir pensando, né? No que Jesus, conversando com Jesus, fui dormir conversando com ele sobre isso. Sobre o que ele falou do câncer, né? Como ele estava falando lá, sobre as células mortas que existem no corpo. Muito interessante isso, né? E eu fiquei pensando, porque é como Jesus falou, né? O joio e o trigo vai crescer juntos. Joio e trigo. E aí a gente fica vendo, como a Aline falando, né? Todas essas confusões que tá tendo no mundo, na igreja. Principalmente assim na igreja,
vamos falar assim na igreja, sobre o que está acontecendo, que fica, né, as pessoas ali contra o Papa e falando mal do Papa, e essas divisões que está tendo na igreja, né, do tradicionalismo, né, com a igreja moderna, vamos dizer assim, né, e o tradicionalismo, e essa confusão até mesmo dentro da igreja. E as pessoas não, parece que se esquecem da palavra de Deus, né? Muitos se esqueceram porque tá toda essa confusão e divisão dentro da igreja é porque as palavras de Deus já não, as pessoas não pensam em Deus, na palavra de Deus. Porque o próprio Jesus falou, né, que o joio e o trigo iam crescer juntos. Iam crescer e o momento que for ali, que acontecer ali a colheita, né, que os ceifadores ia ter aqui esse dia de ceifar, né, mas por enquanto eles dois teriam que crescer juntos. Mas aí as pessoas estão fazendo maior confusão, é como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo, sabe? Essas pessoas que estão aí fazendo essa confusão dentro da igreja, essa divisão, essa de querer separar, né? Essa guerra dentro da igreja, né? Porque a guerra não é só de armas, essa guerra que a gente está vendo no mundo, mas guerra mesmo de brigas, de confusões, de divisões que está acontecendo na igreja, né? Um falando mal do outro, um falando que o Papa é isso e aquilo, que os bispos é isso e aquilo. Nossa, é uma confusão. Até entre leigos, né? Que ficam querendo saber mais que um outro e fica nessa divisão. Meu Deus, muito sério. E Jesus está falando aqui, ó, tô vendo. Existem células mortas no corpo, são como câncer ali. Ele não está cego. Ele está vendo o que está acontecendo, mas principalmente esses que estão causando a divisão e a confusão dentro da igreja, se esquece disso, né? E ele fala que eu sou onisciente, tenho ciência do que está acontecendo, mas eu fiquei até um pouco chateada ontem conversando com Jesus. Ai, Jesus, você é tão aborrecida, porque, meu Deus do céu, chamando o Senhor de incompetente. Nossa, eu achei muito injusto. Enquanto eu ouvi assim, eu fiquei pensando, nossa, como é injusto, sabe? É como se Deus não fosse cego, como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo, como se Deus fosse um Deus lerdo, que não presta atenção, sabe? Que o que eles estão fazendo é como eles estão querendo tomar a frente de Deus. Primeiro, eles não estão aceitando a vontade de Deus, porque tudo isso é permissão de Deus, é vontade divina. Mas eles se acham tão assim, sabe? É uma soberba, assim, sem tamanho, e uma arrogância que o ser humano tem, que acha que sabe mais, está sabendo mais que Deus, porque eles tiram, é um racionalismo que estão tirando conclusões, sabe? As conclusões próprias de toda a situação, uma análise humana, racionalista de toda a situação. E eles não param nem por um segundo para perguntar o que Deus quer, né? Eles não param e conversam com Deus, não entram em oração para saber, entender os tempos, o que está acontecendo, né? Para que Deus está permitindo. Eles nem param, nem pensam para pensar que isso é uma permissão divina, né? Que isso é vontade de Deus o que está acontecendo, que Ele está permitindo, né? Tudo isso tem um para quê, mas não passam. E eles querem passar na frente de Deus, e querem ir contra a vontade de Deus, o que Deus está permitindo. Já começa daí, né? Já não concordo com a vontade de Deus. E outra que eles nem passam nessa ignorância e arrogância, ele não passa nem pela cabeça que é a vontade divina que está acontecendo, né? E querem passar na frente de Deus, querendo resolver a situação. E eles acham que resolver a situação é fazer o que estão fazendo, colocando divisões dentro da igreja, essas confusões, essas guerras dentro da igreja, que é assim que vai resolver, né? Com guerras. E aí eu achei tão incrível que Jesus falou, porque ele está falando, eu sou, meu reino é de paz. Eu sou o rei da paz, o príncipe da paz. E no tempo que eu vim, que eu nasci, foi um tempo de paz. Né? Ele está falando, trecho lá. Foi um tempo de paz quando ele nasceu, que não tinha guerras. Né? Ele veio para trazer paz. Mas só que o que estão fazendo? Não estão, né? Não agindo com paz, estão querendo fazer confusão e guerra. A gente já vê daí, né, que há
as atitudes deles, não tem Deus aí no meio. Porque Deus não gera, não é divisão, não é confusão, não é barulho. Deus é ordenado, Deus é paz, né? Ele não é barulhento, né? E só que as pessoas entendem totalmente o contrário. E é totalmente o contrário que estão fazendo. Não está gerando paz nenhuma, só confusão dentro da igreja. Confusão, divisão, né? E não tá, meu Deus, eu não consigo, né? Até para falar é difícil, porque é difícil de compreender, né? A cabeça do que se passa na cabeça, né? Pra você ver como é que a vontade humana é tão complicada, né? E sei lá, meu Deus do céu, é muito complicado. E aí eles estão querendo passar na frente de Deus resolver, como se dissesse assim, né? Aqui é a gente que vai resolver. A gente vai tomar a frente e as coisas só vão se endireitar se a gente fizer alguma coisa. Nós. Olha só como é que é a arrogância. Então nós somos os certos, nós sabemos aqui estamos, nós estamos ali lúcidos, né? Todo mundo está aí perdido, todo mundo está aí, né, na burrice, fazendo essas coisas. E a gente que vamos ser os salvadores aqui da igreja. Né? Nós somos detentores da verdade, nós sabemos, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Né? Mas essas próprias pessoas mesmo estão gerando a confusão. Essas pessoas mesmo estão indo contra a vontade de Deus. Né? Então, meu Deus do céu. E aí eles passam na frente de Deus, não param nem para perguntar para Deus. E aí, Deus, é isso que o Senhor quer? O que é para que essa situação? O que o Senhor quer que a gente... Meu Deus, nem vamos dizer assim, não passa nem um minuto. Não, é a gente que vai resolver, porque eu acho que é isso, eu entendo, né? Eu tenho conhecimento aí, e na minha razão, no meu racionalismo, ali, já pensei, e é isso. Nem buscou Deus para saber. Então é isso que a gente tem que fazer. E tá essa confusão. Justamente por não, não ter Deus, não ter parte. Né? Deus, para você ver como a coisa tá séria. Que os próprios cristãos, os que estão dentro da igreja, né, não buscam Deus. Os que estão dentro deveriam, mas os próprios que estão na igreja, que são cristãos, eles próprios mesmo não buscam a Deus para resolver as coisas, para entender a situação, para entender os acontecimentos, as circunstâncias, para que está acontecendo tudo isso, né? Não busca. Eles mesmos querem resolver a situação por eles mesmos. E a gente está vendo aí nas redes sociais o que está acontecendo. Aquele canal, aquele dos católicos de verdade, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que terror que é aquilo. É só para destruir, é só para gerar confusão. E é aqui, é sempre aquela postura de juiz, não, eu sou o juiz. Tirar até o posto de Deus de juiz. E eu que vou aqui, eu que julgo, eu que sou aqui detentor da verdade, eu que estou certo em tudo, eu sei o que eu estou fazendo, e essas pessoas tudinho aí não sabe o que está fazendo, é um bando de, sabe? Olha, isso é muito sério, viu? E é por isso que Jesus está falando, né? Aqui, que fala no livro do céu, que de todo esse desabafo que ele está fazendo, justamente é para criar nas almas, que as pessoas conheçam ele, a sua vontade, porque conhecendo vai saber que tudo que está acontecendo tem um para quê, é vontade dele, né? E conhecendo não vai estar arrumando confusão, sabendo que tem que ir em tudo buscar a Deus, que a gente não sabe fazer nada por si mesmo, né? Que tudo tem um para quê, tem que ir lá, conversar com Deus, procurar entender a situação, saber o que Ele quer que a gente faça, né? Naquela situação, qual é a postura que tem que se ter naquela situação, naquela circunstância que Deus quer que a gente faça, né? E aí, como as pessoas não têm esses conhecimentos, então querem fazer na sua arrogância, querem resolver do seu jeito. E achando que isso vai trazer a paz, mas não está trazendo paz nenhuma. E eles não enxergam isso. Só está gerando divisão, confusão. E aí as pessoas que não têm conhecimento, que estão na ignorância, seguem o bonde. Segue o bonde, né? E sem ter nenhum, buscar conhecimento nenhum também,
né? E só dali daquilo que estão ouvindo, do que está sendo falado, elas não vão buscar conhecimento. Elas ficam com aquilo mesmo que estão dizendo e segue o bonde. E aí vai gerando confusão, confusão, divisão, guerras, guerras. E não tá tendo paz. A gente tá vendo, né? Que tudo isso aí não tem. Nesses atos aí, Jesus não tá no meio. O Espírito Santo não tá aí. Não tá agindo nesse meio, né? E aí é o Espírito Santo que vem, né? O Espírito Santo que nos guia, que nos mostra, que nos faz entender, né? Toda essa situação. É o Espírito Santo que age em nós e as pessoas não estão deixando o Espírito Santo agir, né? Não estão, porque elas são detentoras da verdade. Elas sabem o que está fazendo, né? E aí agora eu me lembrei de um trecho do livro do céu que Jesus fala dos vermes, né? Dos vermezinhos que, na sua arrogância ali, né, na sua prepotência ali, se acham alguma coisa que se pudessem pisar no rei, pisava, né? Uns vermes que não, que se acham que é alguma coisa, né? Não vê que é um verme, elas se acham alguma coisa. E se pudesse pisar, pisavam. E é o que estão fazendo, né? Praticamente é o que estão fazendo, né? Ao ir contra a vontade de Deus a fazer. Tudo que estão fazendo, praticamente estão fazendo isso. Pisando, pisando no rei. Estão pisando em Deus, pisando no rei, porque, né? Só de fazer essas coisas sem buscar Deus, entender toda a situação, o para quê, né? E em vez de, eles acham que vão resolver assim, fazendo assim, toda essa confusão. E Jesus está falando totalmente o contrário, né? Que ele fala assim, ele está falando dos justos, né? Que, que ali que fala, né? Tem um capítulo aí que está falando dos pecadores e dos justos, a diferença, né? E aí ele está falando que os pecadores, né? Se servem da comunhão dos santos, né? Para viver e servem disso para pecar. E aí é complicado, né? É difícil porque as pessoas que vai ouvir isso, vai, então eu não vou deixar de rezar, vou rezar mais não. Eu não vou rezar porque eles estão se aproveitando das minhas orações para fazer essas coisas. Mas imagine só se Deus pensasse da mesma forma que a gente. Imagina, lá na criação, antes de criar tudo, antes de desabafar todo o seu amor, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Mas imagina se ele pensasse que nem a gente nem existiria. Ah, vou criar eles não, o que eles vão fazer comigo? Olha quanta ingratidão, quanta ofensa. Fazer não. Eu criar eles? Vou não. Na redenção, né? Depois do pecado lá, depois do que Adão fez, Deus, se ele fosse ter um pensamento racionalista, um pensamento humano, razão humana, Deus não teria nos redimido. Não teria feito todo esse desabafo de amor dele, né? Não teria criado ali Nossa Senhora, né? O verbo não teria descido. E, meu Deus do céu, imagina só se Deus pensasse. Porque as pessoas ficam assim, desistem, né? O ser humano desiste, né? Então, quantos deixam, eu não vou rezar mais por essa pessoa. E não vale, vou desistir, vou sair da igreja, não vou mais buscar a Deus, vou para outra igreja e não vou, olha como é que tá, olha como é que os padres tá. Então abandona mesmo tudo, deixa de rezar, abandona a igreja, abandona Deus. Sim, deixa Deus de lado e vai viver sua vida mundana. Que não tem jeito, olha como é que as coisas tá. Não tem jeito, não vale a pena, né? E não vou rezar mais, né? Então, assim, se Jesus fosse pensar que nem a gente, meu Deus do céu, a gente tava frito, né? A gente tava frito, mas Deus não se deteve diante disso. Jesus, quando estava aqui na redenção, ele estava vendo toda a ingratidão. Ele viu que os fariseus faziam o que os fariseus faziam. E ele se deteve diante disto, da ingratidão. Não, o amor dele era muito maior que tudo isso. Muito maior. Ele queria desabafar todo o seu amor. E ele não se deteve, o amor não se deteve. E ele continuou. Continuou e fez tudo, 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 tudo. Apesar de, ele fez. Ele seguiu. Ele não se deteve diante das situações e circunstâncias. Ele sofreu, chorou, sentiu tanta dor ao ver as almas, ao ver as almas dos fariseus ali
sabe? A dureza dos corações, ele não se deteve. Ele sofreu, mas ele não deixou de rezar ao Pai pelas almas, né? Ali, de fazer os atos ali para conquistar méritos, para nos salvar ali. Não se deteve. Então imagine se ele fosse pensar que nem a gente, né? Pensar que nem o que estão fazendo hoje. O que seria de nós? O que seria? Né? E as pessoas estão desistindo e essas que estão dentro da igreja, em vez de rezar por esses, né, estão fazendo confusão. Em vez de rezar, estão ali, né, fazendo confusão, divisão dentro da igreja, fazendo as pessoas se afastarem, mas elas não verem isso, né? Tá fazendo as pessoas perderem a fé. As pessoas perdem a fé. Aquelas pessoas que não buscam conhecimento, que estão na ignorância, escuta, né? Acredita naquilo que eles estão ouvindo. E aí vai perdendo a fé na igreja, vai muda. De quantos não mudaram de igreja? Por causa das coisas que vê, porque se deixa levar pelo humano ali, que ele tá vendo. É, o meu esposo, que nem meu esposo aqui, um dia desse, ele chegou em casa assim, nossa, super assim, sabe? Meio chateado, meio pra baixo. E aí, ele falando de um dos diáconos que tem aqui na paróquia. Nossa, esse diácono é bem complicado, já é um senhor mesmo, um senhor de idade. E ele assim, sabe? Não leva a sério mesmo, não. Sabe? A vida dele, né? De consagrado de diácono ali, não segue. Então, ele só é diácono mesmo, a teoria. E assim, nossa, é tão complicado ele, gente. Ele tão complicado. Você vê como é que ele é. Meu Deus, estão mudando as palavras dele, sim, as palavras que ele usa. Meu Deus, meu marido ficou horrorizado escutando que meu marido nunca, do tempo que a gente tá aqui na paróquia, meu marido assim, nunca teve assim um contato com ele. Ele mal aparece lá na igreja. E assim, nunca teve assim de conversar, de escutar ele conversando. E esses dias, teve um dia que ele tava lá. E aí, meu esposo estava junto conversando com um rapaz, que eu não sei quem é, que meu esposo que estava contando. E aí ele estava lá na catequese, lá nas salas da catequese, e ele chegou lá fora conversando, todo cheio de malícia, de gíria e depravação na palavra. Meu Deus, coisa horrível. E ele bebe assim, meu Deus, ó, eu não sei nem explicar. Meu marido ficou horrorizado, as coisas que que ele tava falando. Que ele chegou assim, totalmente desanimado em casa, assim. E ele fala, devido a essas coisas que eu não acredito mais, ele dizendo assim, nessa, que às vezes dá vontade de sair da igreja, que não dá mais vontade de rezar, ele falando. Aí eu disse pra ele, não é assim. Eu sei que dói a gente ver, né, um diácono, né, a gente vê os sacerdotes, muitos sacerdotes, o estado que eles estão, as almas. Eu sei que dói, né, sei que dói. Mas aí Deus permitiu você ver tudo isso, não foi para te afastar, né? Não foi para você sentir raiva desse diácono, mas muito pelo contrário, para você sentir piedade e misericórdia dele. E rezar por ele, não só por ele, mas por todos, né? Deus permitiu você ver isso, não foi para afastar você, não é para você se afastar, não é para você desacreditar, porque você tem que ir para a igreja não pelas pessoas, porque realmente as pessoas estão doentes, elas estão doentes, né? Mas o remédio é Deus. E, e a gente precisa rezar por elas, não abandoná-las. Apesar de toda a dor, a gente tem que continuar rezando, fazer a nossa parte. Foi isso que eu disse a ele, e é o que Jesus está dizendo nesse trecho. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Não desistir, continuar, porque, né? É como Jesus falou, as portas de ferro não vão prevalecer na igreja. Não vai. Está crescendo, eu digo, mas não vai prevalecer, né? Não é porque então está crescendo junto, né? O joio está crescendo que está prevalecendo. Jesus falou, o joio e o trigo vão crescer juntos, né? Mas isso não quer dizer que, né, a igreja está destruída, está acabada, porque a gente está vendo como é que tá as coisas, como as almas estão doentes, né? A gente está mostrando o que é a nossa vontade, o que é as nossas escolhas, quando a gente faz as nossas próprias escolhas, né? O que a gente está vendo é só o que está no interior das almas, né?
tudo isso que está sendo externado é o que está acontecendo no interior. É o estado das almas que está sendo exteriorizado tudo, né? E o que a gente tem que fazer é a nossa parte, eu disse ele, a gente tem que rezar. E não tem que se desacreditar de Deus, perder a fé e se afastar da igreja, né? Porque é por Deus que você tem que fazer todas as coisas. É por Deus que você tem que ir à igreja, é por Deus que você tem que ir lá e servir, né? Tocar. É por Deus que você tem que rezar por amor a Deus e às almas, né? E não pelas pessoas em si, né? Que você tem que ir na igreja, mas por amor a Deus, né? E Deus permitiu você ver tudo isso, o estado que esse diácono tá, meu Deus, é deplorável, gente, você não tem ideia, né? Meu esposo contando, que dor, que dor. E eu sei porque eu já vi ele falando, sabe, o jeito dele, totalmente assim, meu Deus do céu, é até difícil falar, chega a dói, né? De ver o estado que ele se encontra, totalmente assim, na lama, sabe? Totalmente afundado, afundado. Meu Deus, de uma forma tão miserável que você não tem ideia. Ai, Jesus. Eu disse, meu filho, você tem que rezar. Deus quer que a gente reze, que a gente faça a nossa parte. Temos que rezar por ele, né? Para que ele saia desse estado que ele está, de pecado, né? Na lama, né? Que a luz alcance a ele, que ele se arrependa, que ele tenha uma contrição perfeita, né? Que ele veja que as coisas que ele está fazendo estão ofendendo, magoando muito a Deus, ferindo a Deus, né? E que ele seja salvo. Ele tem que rezar por ele para que ele não se perca eternamente. Ele e para por todas as almas, né? E é o que Jesus está falando, trecho, que a gente, né? Que essas almas elas estão se alimentando e vivendo da comunhão dos santos. Pois é, né? Então esse diácono está vivendo assim. Ele está vivendo dos bens de Deus, né? Roubando, usando tudo que Deus ali, todo o desabafo do amor de Deus ali para pecar, né? Usando a criação que Deus criou, colocou nele para pecar, para ofender a Deus. A redenção está se servindo para ofender a Deus. A comunhão dos santos está se servindo para ofender a Deus, para pecar. Você entendeu? Então, e aí que Jesus fala, né, dos justos, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, continuar rezando. É rezar por essas almas, é fazer a nossa parte, né, na ordem, assim como Deus, não desistindo das almas. Apesar de toda a loucura que a gente está vendo, não desistir por amor a Deus e pelo bem das almas. Porque a gente sabe que tudo isso Deus sofre muito. É uma dor muito grande, uma dor muito grande pela ingratidão, pelas ofensas, pelo estado que as almas se encontram. Mesmo com todo o desabafo, né? E as pessoas desperdiçando, jogando fora, pisando no desabafo de Deus, né? Pisando no amor de Deus constantemente, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus está vendo tudo, Ele não está cego, Ele não está aquém, Ele não é um Deus incompetente como essas pessoas acham que são. Porque essas pessoas que até que está dentro da igreja me agindo dessa forma, é assim mesmo que elas estão pensando, né? Elas estão se colocando na frente de Deus porque é elas que têm que resolver a parada, vamos dizer assim, né? Elas que têm que resolver a situação porque Deus não está vendo. Praticamente é isso que eles estão dizendo, né? Que eu tenho que fazer alguma coisa por Deus aí porque Deus não tem poder, né? E eu tenho que fazer isso por Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? É como se Deus estivesse cego, não estivesse vendo. Como se Deus ali... Ai, nossa, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanta arrogância, Senhor, quanta arrogância. Quanta soberba, quanta arrogância. Eu só me lembro dessa parte do, do trecho lá que Jesus fala dos vermes, que se pudesse pisar no rei, pisava. E os vermes vão crescendo na sua arrogância, vão crescendo. E chega um momento que se eles pudessem pisar em Deus, eles pisavam. Meu Deus do céu, é muito sério isso. E eu só consigo, só me vem nisso, sabe? Só me vem isso na cabeça, nessas atitudes, nisso que estão fazendo dentro da igreja. Não só na igreja, mas, né? A gente vê aí as confusões em todos os âmbitos, né? Na igreja, os países aí em guerra,
achando que a paz, né, vai ser alcançada através de guerras, de confusões, né? E a gente vê na política as confusões, em toda parte está assim, divisões, confusões, julgamentos ali para destruir. Não é ali, eles não vão para exortar para o bem daquela pessoa, mas para destruir a pessoa, né? O ato que eles fazem ali de querer ato de justiça, que na cabeça das pessoas ser justa é isso, é destruir a pessoa. Então, até a justiça, os atos de justiça que eles estão fazendo é totalmente errado, né? Totalmente ao contrário do que é ali para Deus, o que é ser justo, que é agir na justiça e ser justo. É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, a justiça que eles estão fazendo em arrumar confusão, guerras, para buscar a paz, tá vendo aí? A confusão que é por causa das guerras. E não gera paz nenhuma. Só mais guerras, guerras, mortes, confusão, divisão. Só. E a paz não chega nunca, porque a paz só é em Deus. Só Deus, né, que dá a paz. Só Deus é a paz. Então, e as pessoas não entendem isso. Elas querem resolverem por si mesmas, né? Isso que eu estou dizendo. Pelo racionalismo delas. Elas, né, querem se pôr ali no lugar de Deus e resolver a situação, sem nem buscar a Deus. Por isso que Deus quer tanto que esses conhecimentos cheguem, né, nas pessoas, todo esse desabafo. Ai, precisei dar uma pausa aqui. Deixa eu ver se eu lembro, foi que eu parei. Então, assim, eu não vou lembrar agora que foi que eu parei. Mas aí as pessoas querem resolver por si mesmas, né? E não busca Deus. Então, por isso que Deus está pedindo aqui, é que esses conhecimentos cheguem. Porque esse desabafo de amor de Deus, que até é o tema que a gente está meditando hoje, né? Contém vida, alimenta, é palavra que cria, desabafo de todas as palavras são palavras criadoras e vão ali criar nas almas, né? É uma palavra né, que os efeitos é de criação, a palavra que vai unir a divina vontade com a vontade humana, a união que une, que gera vida, né? Alimento, que purifica. Então, sem esses conhecimentos, o que será, né? Por isso que é tão importante que esses conhecimentos alcancem, né, as almas, para poder gerar todo bem que Deus quer gerar nas almas e ordenar essas almas. Ordenar e essas pessoas conhecerem a Deus, entenderem a Deus, né, entender todas as circunstâncias e acontecimentos aí que acontecem, o para quê de tudo, né, e ter esse entendimento que só Deus é a nossa paz, só Deus que traz paz, né? Ele é o Senhor da paz, é o príncipe da paz, né? Que contém a paz. Fora dele não existe paz. E nunca terá paz se as pessoas não buscarem a Ele. Enquanto as pessoas não buscarem a Deus, não vai existir paz no mundo. Ele já falou isso, né? Por isso que está toda essa guerra, essa confusão por toda parte. Porque não tem Deus. Não tem Deus na vida delas. Até quem está dentro da igreja não tem. Infelizmente, em seus atos, né? Tá toda essa confusão porque não tem Deus. Então foi isso que me chamou assim muita atenção e que eu ainda tô aqui. Porque, nossa, eu fui dormir pensando nisso. Nossa, até fui dormir assim. Nossa, bem chateada também, né? Fiquei muito chateada assim. Porque disse, nossa, meu Deus do céu, o que que. Meu Deus do céu, eu tô chamando o Senhor de quê? Meu Deus, nessas atitudes, está chamando o Senhor de incompetente, de cego, que o Senhor não está vendo nada, que o Senhor não está prestando atenção, que eles têm que resolver a situação porque o Senhor não está vendo, porque o Senhor é fraco, está chamando o Senhor de fraco, né? Que eles têm que fazer alguma coisa aí porque o Senhor não tem esse poder para resolver que o Senhor não está vendo, o Senhor perdeu o controle da situação e eles têm que fazer alguma coisa. Nossa, eu fiquei dormindo. E eu fiquei discutindo com Jesus. Eu disse, ai meu Deus, que coisa, que coisa. Mas é. E aí depois eu fiquei pensando, né, Jesus, mas tudo isso que o Senhor está me fazendo desabafar, que é o seu desabafo, não é nada mais, né? Tudo isso que está
que o Senhor está falando aqui através de mim, tudo me desabafa, né? Tudo é o Senhor que está falando, né? Porque realmente é uma loucura humana. É uma loucura, uma arrogância, uma soberba sem tamanha. A loucura que é a vontade humana, maluca, biruta. Biruta. Meu Deus do céu, meu Deus. Então é isso, né? Foi o que mais me chamou a atenção, que me fez assim, até passar a noite pensando nessas coisas. Amém, Fiat.